Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Nós vamos falar sobre a impressão de órgãos. O grupo é Ana Laura, eu, Ana Beatriz, né? O Gustavo Carnicelli e o João Vitor. Primeiro eu vou começar falando um pouco sobre o que é a impressão de órgãos. A impressão 3D, ela já é difundida no Brasil e o seu processo de fabricação consiste basicamente em depositar camada sobre camada do material que vai formar a peça. Mas especialmente para a produção de órgãos, utiliza-se um componente único, que é o hidrogel. Esse hidrogel é um biomaterial que ele funciona como uma estrutura tridimensional que acondiciona células-tronco. Então, a peça criada na impressora 3D, ela é revestida com ele e quando aquecida, os agrupamentos de células se unem. Daí depois, posteriormente, né, esse gel ele pode ser resfriado e removido. O processo de impressão de órgãos 3D, ele pode ser feito de diferentes formas, mas que possuem metodologias muito similares. Então, dentre essas formas, a gente pode falar da imagem 3D, modelagem 3D, fatiamento, preparação da biotina, solidificação, entre outros. Agora eu vou falar um pouco sobre o que já existe sobre essa impressão. E segundo a marca de impressoras 3D, a impressão de órgãos ela surgiu em 1999, quando pesquisadores usaram uma impressora 3D para poder construir estruturas sintéticas de uma bexiga humana. Em 2003, Thomas Boland desenvolveu a primeira bioimpressora 3D que pôde imprimir com sucesso rins capazes de bombear sangue e produzir urina em modelo animal. E, posteriormente, em 2010, a empresa Organovo ela produziu o seu primeiro vaso sanguíneo. Uma equipe em uma universidade em Israel apresentou um protótipo de coração humano e vasos sanguíneos, mas ele é do tamanho de uma cereja ou de um tamanho de um coraçãozinho de coelho, e não é útil aos humanos, porque a vascularização ainda é precária e o material biológico ele não é suficientemente estruturado e não apresenta facilidade em fazer o órgão realizar as suas principais funções. No Brasil, o Centro de Pesquisas com células-tronco genoma humano da USP utilizou a bioimpressão 3D para poder imprimir um fígado funcional como meio de pesquisa. E aqui falando um pouco no Brasil, que aqui no Brasil a gente tem grandes mentes por trás da bioimpressão 3D. E um exemplo é o médico e pesquisador Gabriel Lugori, da Universidade de São Paulo, da USP, né, que criou a startup Tissue Labs e declarou interesse em imprimir o primeiro coração artificial do mundo. Gabriel, de 31 anos, foi apontado em dezembro de 2020 como um dos jovens mais inovadores da América Latina pela revista MIT Technology Review, publicada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. O pesquisador vislumbra iniciar os testes humanos daqui 10 ou 15 anos e comenta que a empresa dele já triplicou de tamanho e é líder no país quando se trata de bioimpressão 3D. Aqui a gente tem a logo da empresa dele. Aqui falando mais sobre a Tissue Labs, palavras do Gabriel. Ele diz que nascemos com a missão de produzir órgãos humanos para transplante, reunindo uma equipe extremamente talentosa, guiada por 6 valores fundamentais: ambição, protagonismo, paixão, inovação, coragem e trabalho em equipe. Eles estão construindo uma plataforma para a criação de órgãos e tecidos no laboratório. E mais sobre o que ele fala, mas algo mais deve ser dito sobre nós. A Tissue Labs não é uma empresa convencional, e não temos a intenção de nos tornar uma. O Tissue Labs começou como um projeto de vida de alguém diretamente afetado pelo problema. Esse projeto de vida tão pessoal, porém, rapidamente se tornou o projeto de vida de um bando de profissionais verdadeiramente obstinados. Todas essas respostas são dedicadas e focadas em nosso objetivo de longo prazo:
criar o primeiro coração bioartificial transplantável do mundo. Bom, agora eu vou falar sobre os resultados que nós temos até o momento acerca da bioimpressão, que eles demonstram um nível avançado que conta com estruturas criadas muito semelhantes aos órgãos humanos, porém ainda tem muitos obstáculos para atingir o sucesso completo da realização da impressão de órgãos 100%. Como exemplo disso, do que pode ser melhorado, nós podemos observar os resultados que podem ser vistos no modelo 3D de um coração, que foi desenvolvido por pesquisadores israelenses, que possui apenas 3 centímetros e é incapaz de bombear sangue. E nós também podemos observar isso em um fígado que foi impresso no Instituto de Biociência da USP, que apesar da rapidez do processo, do seu bom funcionamento metabólico, ele não funciona com a sua total complexidade. E agora, as potenciais aplicações, que, bom, o objetivo dos cientistas é produzir órgãos em tamanho real, que estima-se que o tempo vai ser de 10 anos para que as impressões sejam parte da rotina de procedimentos de um hospital. E com o avanço dessa tecnologia e o potencial da impressão 3D, a doação de órgãos tende a se tornar uma prática obsoleta pelo fato de que vai se tornar uma via mais rápida de se obter os componentes necessários para salvar milhares de vidas. Agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens que existem na impressão de órgãos. Uma das vantagens que existe é utilizando a célula-tronco, que é a matéria-prima da impressão 3D, porque ela possui como vantagens a capacidade de serem transformadas em células de órgãos e tecidos, e também ela possui a capacidade de se comunicar com outras células-troncos ao redor, comunicando e orientando como elas devem se transformar e ajuda no processo de regeneração de várias partes do corpo. Também ela pode ser armazenada em laboratórios e pode ser preservada para jovens e saudáveis. Outra vantagem da impressão de órgãos é que, se esse experimento for um sucesso, tem como previsão que a doação de órgãos acabe não sendo tanto problema, pois vai ser mais fácil salvar as vidas, pois vai ser mais fácil produzir e vai ter uma velocidade muito maior de achar a substituição de órgãos. Isso também acarreta no fato de diminuir a fila que é ocupante nos hospitais para a procura de órgãos. Porém, tudo tem desvantagens. Uma das desvantagens da impressão 3D é que elas são passíveis a erros e falhas, e pode fazer com que se perca muito dinheiro e tempo durante esse processo de estudo. Além disso, como a gente vive no mundo capitalista, muitas empresas da área podem priorizar o lado financeiro para lucrar com essa tecnologia, prejudicando um pouco a experiência de salvar as pessoas. Para os trabalhos futuros que tem para concretizar a impressão 3D, tem a biotinta. Basicamente, para que a substituição de um órgão seja realmente efetiva, esse órgão criado tem que ser feito à base de material orgânico, que seja compatível com o corpo humano. E, por enquanto, a tecnologia atual encontra uma grande barreira para que avance essa impressão de órgãos. Por conta disso, muitos cientistas e especialistas vêm trabalhando e estudando para desenvolver a biotinta, que é um material orgânico e que será usado como impressão que utilizaria células. Felipe Marques, que é CEO da BioArchitects, estima que em 20 anos a biotinta vai estar consolidada no mercado e poderá ajudar a criar esses órgãos. E aqui algumas considerações, que a pesquisa sobre a impressão de órgãos é um sucesso desde 1999, com as impressoras Wishbox, com a impressão de estruturas sintéticas de uma bexiga humana. A última notícia que temos é de 2019, em que um coração artificial foi impresso em Israel, porém não é funcional. E aqui, como a gente já falou antes, uma consideração que dá para a gente levar em conta, o objetivo real dos cientistas é produzir órgãos em tamanho real. Então, eles estimam um tempo limite de 10 anos para que as impressões de órgãos sejam parte da rotina dos procedimentos de um hospital.
esse foi nosso trabalho sobre impressão de órgãos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.